Boa noite, São José dos Campos. Boa noite, Brasil. Alípio Vilar, diretamente dos estúdios da ZY3, aqui no Monte Castelo, em São José dos Campos. Mais uma edição do Pode Crer, podcast diferente, com princípios, valores, sempre trazendo convidados especiais, convidados que fazem algo de verdade pela sociedade. Dessa vez não será diferente. Você vai conhecer o nosso convidado de hoje. E se você já viu nas redes sociais, tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que você vai ouvir e entender, tá bom? Inicialmente, quero dar as boas-vindas ao meu convidado, o vereador Tomás Henrique. Fala, meu amigo, como é que você está? Boa noite. É ao vivo, Alípio? Já, ao vivaço. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, a quem vai nos acompanhar, né? Tem gente que às vezes não consegue acompanhar ao vivo, mas assiste depois. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer conversar, que nem você falou aí no início, né? Com as pessoas que fazem a diferença. Você é um cara que faz a diferença, então é uma honra estar aqui ao teu lado aqui e poder prestar um pouco de contas aí do nosso trabalho enquanto vereador e enquanto cidadão também, né? O que a gente acredita é que a cidade possa ser melhor e também dar um abraço aí no Paulo, em todos os ouvintes aí, telespectadores da XYZ. Maravilha, vamos lá. Quero começar falando para vocês um pouquinho lá, dar um pano de fundo de onde eu conheci o Tomás e o que me deixou feliz com as atitudes dele. Eu balizo muito as pessoas, Tomás, pelas atitudes, muitas vezes simples, mas que fazem diferença, né? Quando a gente trata do meio político, uma coisa que me incomoda e muito é que o político ele é tratado pelo cidadão como um mega star, como um superstar, cara. Então, muitas vezes, quem não quer tirar uma foto lá de um prefeito, do presidente, sabe, do deputado, cara, a gente esquece que o cara ele é um servidor público. Tá? Ao pé da letra, ele serve a comunidade, serve o público. E o pessoal inverte esses valores, cara. Os caras passam a ser os artistas da vez e todo mundo, com todo perdão da palavra, fica babando o ovo, não é? Os puxa-sacos. Os puxa-sacos dessa galera, né, Paulo? E aí, rapaz, o pessoal me conhece, sabe que eu tenho um projeto social, Instituto Quero Doar. Na verdade, é uma união de amigos que busca o bem da comunidade. E eu nunca levei um vereador lá, cara. Eu sempre blindei o meu projeto, porque eu nunca tirei foto com o vereador, eu não me envolvia com essa galera, entendeu? Eu sempre deixei o projeto a par disso. E uma das coisas, Paulo, que me surpreendeu na atitude do Tomás é que a gente acabou entrando em contato e ele foi me visitar, conhecer o projeto. E uma coisa interessante, cara, ele não levou assessor para ficar tirando fotos, sabe? Não fez um merchan em cima do meu projeto, cara, sabe? Isso eu achei muito legal, esse respeito. Então, por isso, cara, que você está hoje aqui, porque você ganhou meu respeito, não só como cidadão, mas também como político. Dá para saber que existem políticos éticos, corretos, e que querem fazer a coisa certa. E você vê, uma coisa tão simples, aparentemente, pode marcar a vida de uma pessoa, né? Então, inicialmente, aí o meu respeito a você, tá bom? Espero que a gente possa caminhar, cara, dessa forma, daqui para frente, e mostrar para o nosso público que tem como fazer a coisa certa, cara, sem vender a alma pro diabo, né? Tá bom, meu amigo? Inicialmente, fala pra gente, quero que você fale pro nosso povo, quem é você, de onde que você surgiu, tá? Casado, tem filhos, o que você gosta de fazer, qual é o teu lazer, quem é o Tomás, antes de ser o político, quem é você? Vamos tentar. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, essa memória que você trouxe, né, Alípio? Eu lembro, tem um amigo meu que falou uma vez, assim, antes de eu ser político, né, que eu estava pensando em me candidatar, aí ele falou, não vou mencionar o nome aqui, mas ele falou, não, um dia eu estava num restaurante e tal, estava com a minha família, aí entrou um político e veio pegando na mão de todo mundo tal, aí eu cumprimentei ele, né, quando eu vi, tinha um cara atrás dele tirando foto minha, depois pôs eu na rede social lá, com a minha foto cumprimentando, pegando na mão dele, e colocou lá, não, nós estamos aí, tal, a população nos apoiando, tal, não sei o quê, e eu cumprimentei ele porque ele veio. Então, quando eu decidi me candidatar, Lípio, assim como
quem sabe você faça também, eu me comprometi a ter práticas diferentes, porque eu via que, assim como você, a população não queria esse tipo tradicional de político que está sempre procurando um projeto social, uma igreja, não para ajudar ou para professar uma fé. Está procurando esses espaços porque pensa, eu vou lá abocanhar um pouco uma fatia de votos, né? Tem cara, vamos ser franco aqui, tem cara que acha que compra uma liderança ou alguma pessoa com dinheiro para conseguir apoiá-lo, e eu falei, não vai ser assim que eu vou fazer política falando as coisas que eu acredito, no convencimento, e isso começa a partir da campanha, fazer uma campanha correta. Então, minha primeira campanha foi uma campanha simples, com voluntários, a maioria jovens, né? Eu estava com 29 anos na época, agora estou com 33, então pus essa garotada para sair na rua e falar e comunicar essa forma que eu acredito que deve ser da política, de você, assim como você disse, se voluntariar para servir, né? Político é funcionário do povo, até porque é o povo que paga, né? Através dos impostos, então a gente trabalha para o povo e assim tem que ser identificado, e não agir com oportunismo. Você me convidou lá para conhecer o projeto, para a gente bater um papo, eu vou com o maior prazer, assim como vou em vários lugares, e se a pessoa permite, olha, posso registrar um negócio, gostaria de fazer um vídeo e tal, a gente faz. E às vezes até tem gente que estranha isso, porque o hábito, você costuma ver o político sempre ali se vangloriando, tudo é mérito dele e tal, não sei o quê. Como se fosse mérito de verdade. Como se fosse, né? Mas eu acho que as pessoas, Alipe, estão mais inteligentes. Ainda tem esses oportunistas que enganam muita gente. Existem, tá? Mas eu acho que o nosso trabalho é também começar a mostrar o que de fato um vereador faz, o que é atribuição, o que não é, tratar as pessoas com respeito, com inteligência, porque eu acho que quem realmente quer impactar na cidade que vive e fazer diferença, ao longo do tempo, em médio e longo prazo, as pessoas percebem quem está falando a verdade ou não. Essas pessoas ainda enganam pessoas, mas eu acredito que elas têm vida curta, sabe? Daqui a pouco percebe, esse é picareta, fora. Aparece outros. Mas quem está fazendo a coisa certa, a gente estava falando aqui um pouco antes, lembrando o ex-prefeito Emanuel. Por que ele anda de cabeça erguida pela cidade? Porque ele procurou pautar a vida pública dele de forma correta. E eu acho que o cara que entra na política, que é um meio complicado, o maior orgulho que ele pode ter é poder andar de cabeça erguida na cidade que ele vive e não ser apontado como, lá, um bandido, o político ladrão, etc. E daí você perguntou um pouco de mim, né? Agora fui eleito com 29 anos, primeira eleição, primeiro mandato, estou com 33 anos, sou casado, tenho 2 filhos, e inclusive é uma coisa que a gente, né, quando a gente tem filhos, a gente pensa na cidade e na contribuição que a gente dá para os nossos próprios filhos, né? Então, quando você está na vida pública e é vereador, e você impacta positivamente na qualidade de vida da cidade, você está pensando, puxa, eu estou deixando um legado aqui, que daqui 20 anos, além de você poder andar de cabeça em pé, os seus filhos vão poder usufruir desse legado. Então, isso é recompensador. Comecei na política, Alípio, nas manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma. Eu tinha 25 anos, aí começou aquela coisa das ir para a rua, manifestações. Foi a primeira vez que eu fui para cima de um caminhão de som, participei das manifestações. Aquilo me fez falar, puxa, dá para participar da política e fazer a diferença, né? Acabou acontecendo o impeachment naquela ocasião, aqui em São José dos Campos eu fui um dos organizadores das manifestações, e a partir dali eu comecei a me engajar como ativista político cada vez mais, até que chegou o momento de colocar meu nome ali, se candidatar, e acabou dando certo. Mas, Tomás, qual foi o gatilho, aquilo que chamou a atenção para entrar nesse meio? Foi inconformismo? Foi alguma coisa pensando em fazer algo que talvez os outros não estavam fazendo? A tua formação é jornalismo. Tá? O que foi aquilo que a gente falou assim, cara, depois eu vou contar porque a gente está falando sobre asfalto, né, no nosso bate-papo aqui inicial, né? Depois eu vou te falar uma coisa que realmente mudou a minha maneira de pensar e até mesmo, talvez, da minha vida daqui para frente, e tem muito a ver com isso, né? Mas eu queria saber que no teu caso, cara, específico, né? O cara é um cidadão comum, batalhador, tem a vida, cara novo, tem a vida inteira pela frente, né? Pode caminhar para o jornalismo
Cara, eu tenho amigos que são jornalistas, Pedro Melo da Vanguarda, um cara muito querido. Legal. E a gente vê, cara, que tem gente que toma rumos, né, que não tem nada a ver. Aí, de repente, cara, você cai dentro desse meio, desse organismo tão perigoso, né, pisando literalmente em ovos, né? Mas o que foi aquilo que falou, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu vou me dedicar e eu vou fazer isso aí. Alípio, ainda que a gente precise tomar cuidado com esses políticos de carreira, eu acredito que a política também é vocação. Então, é um chamado, tem pessoas que têm a vocação para esse chamado e que conseguem sacrificar parte, porque você tem as vantagens, digamos assim, de ser um funcionário do povo, né? Um político no Brasil é muito bem remunerado, então você consegue parar determinadas atividades profissionais que você tem para se dedicar à política, que foi o que eu fiz, né? Eu tive outras oportunidades de carreira que eu poderia ter seguido. Quando surgiu a oportunidade de contribuir na política, eu fui gostando, me apaixonando por aquilo e fui ficando, mas você também acaba sacrificando, por exemplo, sua privacidade. Né? Hoje, como vereador em São José dos Campos, quando eu quero sair com a minha família, por exemplo, para almoçar ou para jantar, é um pouquinho diferente de quem não está na vida pública, né? Porque a partir do momento que você está ali como vereador, se você sai com sua família, com sua esposa, seus filhos para jantar no lugar, tem gente que vai ficar olhando, olha lá o vereador, vamos ver, restaurante for caro, vamos ver se a pizza é cara. Exato, tem tudo isso, e você sacrifica. E para alguns pode ser uma coisa que, dane-se, eu estou fazendo a coisa errada e não estou nem aí. Mas, que nem você falou, para mim, que sou jovem, que podia estar em outros setores, e antes de estar na política tive boas ofertas, às vezes você repensa, pô, será que vale a pena estar aqui se sacrificando, fazendo a coisa certa, para muita gente olhar e torcer o nariz, porque pode achar que você está ali, né, por algum tipo de vantagem ou coisa nesse sentido, e ter essa perda de privacidade. Mas eu acredito, assim como a gente falou no início, que o tempo vai demonstrando quem está fazendo a coisa certa e errada, e as pessoas vão, ao longo do tempo, reconhecendo. E daí, além desse chamado que eu senti a partir dessas manifestações, eu fui jovenzão, vamos para a rua fazer manifestação, mudar o Brasil. Daqui a pouco estava ajudando na organização, em cima de um caminhão de som, falando para milhares de pessoas, sem ter experiência nisso antes. E as coisas dando certo, você vendo que eu não era de um grande partido político, eu não tinha um padrinho político para me indicar, eu simplesmente era um cidadão, um jovem, que achei que eu poderia contribuir, e de repente eu vi que as minhas contribuições estavam impactando, estavam influindo no meio que eu vivia. Além da questão do impeachment, na época o prefeito era o Carlinhos Almeida. E eu cheguei e conheci um advogado jovem, que até hoje é meu amigo, Lohan, estava num grupo de WhatsApp, e a gente estava falando, mas o prefeito aqui em São José também não está indo bem. E a gente começou a estudar a questão legal de algumas coisas que estavam ocorrendo na prefeitura, e a gente achou uma brecha para fazer um pedido de cassação. Aí eu fui lá, protocolei o pedido, daqui a pouco estava sendo coberto pela TV, tinham pessoas se manifestando contra, a favor, e aquilo estava movendo a minha comunidade, o bairro onde eu vivia. Eu falei, porra, uma ação de um cara que não estava sendo mandado por ninguém na época, até o povo falou, foi o PSDB que mandou ele fazer isso, né? Tinha essa coisa. Tá contra o PT, é o PSDB que tá mandando. E eu, desse PSDB, eu tô fazendo porque eu acho que é o correto a ser feito. Esse cara tá fazendo merda, na minha desculpa, mas tá fazendo besteira na cidade. E eu vou agir. E aí, junto com o advogado, eu como jornalista, a gente estudou, vamos pôr e tal, não sei o quê, e a coisa foi acontecendo. Então, é uma questão de chamar de vocação e de também não se sentir representado. De você olhar com todo respeito aos vereadores que passaram ao longo da história da nossa cidade, mas eu acho que existe tempos e tempos, momentos e momentos da política. E a partir do momento que ocorreu todo aquele processo que começou ali em 2015, 2016, da população brasileira acordando, indo para as ruas, tomando informações, eu acho que o presidente Bolsonaro, em 2018, foi parte desse processo, né, de quebra daquele sistema político que estava, e agora a gente tenta trazer uma nova forma, né, de pensar e de fazer a política no Brasil. Todo aquele momento, aquela efervescência, eu olhei e falei, essa galera que está ali não representa o meu jeito de pensar, e o que eu acho que essa galera que está aqui fora se manifestando também não representa. Então, eu acho,
na Achou igreja... um caminho. Na igreja a gente fala, né? Eu sou católico. Uhum. E a gente comenta muito, já escutei assim, bom, se você acha ali o cara tá pregando e você acha que você pode pregar melhor que o cara, pode evangelizar melhor, pode catequizar melhor um jovem, etc., se voluntarie, preste esse serviço, né? Então eu olhei e falei, eu acho que eu posso cumprir um bom papel aí. Então me voluntariei para você prestar falou esse uma serviço. palavra legal, cara. Você falou que política também tem a ver com vocação. Tá? É controverso, você concorda, Lipe? É controvérsia, é um contrassenso. Mas tem uma coisa interessante, cara. Fala, Paulão. Põe o telefone mais para lá. Boa. Aí. Melhorou? Agora sim. O apóstolo Paulo, cara, pensando em evangelismo, né? Você falou agora sobre isso, né? E me veio à mente e falou assim: olha, eu me gasto e me deixarei gastar. Tá? Pensando no trabalho que ele ia fazer missionário evangelístico para ganhar, tá? O povo naquela época. Então, quando você pensa em se gastar, tá? E ele fala, e eu me deixarei gastar, cara. É uma expressão muito forte, muito bonita, porque você está pensando no bem do próximo, tá? Você está pensando em salvar a vida de alguém, tá? Você está pensando no bem-estar da tua comunidade. Acho que o vereador, o político, ele tem que pensar nisso, tá? Em se gastar em função do próximo, tá? Da sua comunidade, daqueles seus eleitores, mas não só dos seus eleitores, daquele que votou nele e daquele que também não votou. Porque se ele pensar só nos eleitores dele, tá? Ele, no princípio, ele já está errado. Tá? Tem que pensar no total, pensar na cidade, mesmo aqueles que não tenham votado. Uma coisa interessante, Tomás, talvez você hoje seja o vereador, vou usar uma expressão, tá? Talvez mais aguerrido em São José dos Campos, nas suas convicções, na maneira de você cobrar. Gente, olha isso que eu estou falando. Eu conheço o Tomás há pouco tempo, mas eu conheço. E eu vejo a sua luta, a maneira com que ele cobra, muitas vezes incisiva, né? Mas aí eu pergunto para você, talvez muita gente, talvez até nem goste dessa maneira, eu já tive um bate-papo com ele sobre isso, né? Talvez a pessoa não goste, mas o que eu prefiro? Eu prefiro um cara aguerrido, que luta pelo certo, denunciando o que está errado, ou eu prefiro um político quietinho, gente boa pra caramba, né? Aquele cara doce, né? Cara, que passa um melzinho na tua boca, mas por trás, e cara, só fala aquilo que você quer escutar. Que convém. Né? Sempre, uma das coisas que eu falei que me motivou, por que eu não me identificava? Política no Brasil, por vezes, o cara, ele fala, peraí, o que vai me dar voto? Não quero ficar mal com esse. O cara chega assim, vamos dar um exemplo que nesse momento no Brasil faz todo sentido. O cara chega, e aí, Bolsonaro ou Lula? O cara, não sei, e você, Bolsonaro ou Lula? Daí, se o cara falar Bolsonaro, ele é Bolsonaro. Se o cara falar Lula, ele é Lula. Daí fala, não, Bolsonaro. Aí o cara, mas eu votei no Lula. Não, mas o Lula é bom também. Sabe? Às vezes o cara fica ali, né, se equilibrando, ao invés de expressar as convicções que ele tem, e se mais pessoas pensarem como ele, vale a pena ser eleito. Você não tem que mudar suas ideias para ser eleito. Você tem que falar assim, eu penso assim. Você pensa como eu? Você pensa como eu? Você quer uma pessoa dessa forma para te representar? Boa. Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Você não pensa como eu? Tem outras opções. Tem agora você ficar se moldando para conseguir o voto, aí você já parte de uma premissa errada. É o que você falou, essa questão. O político tem que pensar dessa maneira, né? Eu acho que se você não pensa em, às vezes, até sacrificar a si próprio em prol do bem comum da sociedade, você já não deveria ser político. Você não serve para ser político. Se tornou politicagem. Porque daí você vai lá para pensar no seu interesse. Às vezes você tem que sacrificar. Se você está lá representando pessoas, por vezes você tem que abrir mão do seu interesse em prol do interesse coletivo das pessoas que você representa. Ideal, isso tem que acontecer. Tem que acontecer. A boa política, o bom político, o cara que tem essa vocação, ele tem que ter essa consciência. Tomás, vamos lá. Quero te fazer uma pergunta e depois, Paulão, a gente abre, tá bom? E a gente vai para as perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta aí e já você que está acompanhando, quero te dar boas-vindas. Muito legal ter a tua audiência e poder saber que tem muita gente boa aí. Muito bem. Tomás, você é vereador em São José dos Campos, é do primeiro mandato, né? Isso.
Me diga uma coisa, nesse primeiro tempo que você está aí, qual foi a tua grande conquista, aquele negócio que você falou, cara, consegui, fiz um golaço, deu para emplacar. E aí, olhando o outro lado, o contrassenso disso, qual foi a tua grande decepção, cara? Aquilo que você entrou, falou, cara, não é tão fácil quanto eu imaginava. Eu pensei que eu ia chegar lá e, pô, cara, eu ia mudar o mundo. Nossa, Né? aí eu te dou uma lista. Você entendeu? E aí, mas enumera, vai, vamos pela ordem, né? Talvez aí aquele negócio que foi a tua grande decepção. Então, duas coisas, uma grande vitória, uma coisa que você falou, meu, pô, legal, cara, dá para fazer a coisa certa, e ao mesmo tempo fala, cara, isso aí mexeu comigo, estou incomodado até agora, eu vou para cima, quero mudar isso. Aí vai ter uma lista de coisas que a gente acaba se decepcionando, porque, claro, uma primeira campanha, primeiro mandato, você entra com uma expectativa de mudar o mundo, né? Você acha, pô, agora eu vou sacudir tudo. E você percebe que, principalmente no legislativo, né, você é um entre vários. Então, qualquer projeto, qualquer iniciativa sua, você tem que convencer os outros colegas. E vou ser bastante franco aqui, Alípio. Às vezes o cara não quer votar no seu projeto, não é porque ele é bom ou ruim, é porque, mas ele não é do meu partido. Mas daí ele vai ganhar pontos com isso e vai ser ruim. Esse joguinho político que às vezes ocorre é que a população tá de saco cheio. Porque, pô, a iniciativa do cara é bom e não vai avançar porque ele não é do partido do prefeito, não é do partido da base do governo, e vamos esconder esse projeto, vamos trocar o projeto dele e outro cara propor um igual e o dele é aprovado, do outro não é, porque a iniciativa... Isso aconteceu assim ao longo do mandato inúmeras vezes, alguns casos assim, nesse sentido, de projetos, boas iniciativas que foram recusadas, que não prosperaram, que eu acreditava que poderiam beneficiar muitas pessoas. Iniciativas que, é do Tomás, mas passa para outro, para ele não ficar com mérito. Tem essas picuinhas ali, é impressionante. Né? Mas às vezes existem coisas que a gente vai ali conversando, a gente vai aprendendo também, que nem você falou. É aguerrido. E eu costumo falar, eu sou aguerrido e eu brigo, mas é a última instância. Quando não tem mais jeito, quando eu já tentei conversar, dialogar, convencer, as pessoas querem passar a perna, passar para trás, aí é o momento de, peraí, eu vou mostrar o que está acontecendo aqui, isso está errado. Eu tentei levar para um arrumar, não arrumou. Eu tentei pedir para a coisa ser resolvida, não foi resolvido. Então, nós vamos agir de outra maneira. Nós vamos mostrar, expor de forma clara o problema para a população, para que a população saiba o que está acontecendo e venha conosco pressionar o poder público por uma solução. E é a forma que um vereador que não é do, digamos, do sistema, não está ali há muito tempo, ele tem que se abraçar na população, na causa que é legítima e que é respaldada pelas pessoas, porque daí, com a pressão das pessoas, os políticos mais tradicionais falam, bom, peraí, acho que é melhor a gente dar um pouco mais de atenção para essa ideia ou para essa proposta. Uma proposta que avançou, eu vou falar duas, tá Lipe? Duas propostas que avançaram aqui em São José dos Campos e avançaram por conta do apelo das pessoas. Em 2022, teve um show aqui em São José dos Campos de uma artista, não sei nem se eu devo mencionar o nome dela, uma artista de esquerda veio aqui em São José dos Campos, foi fazer um show, paga com dinheiro público, começa errado já daí, tá? E foi lá no show, no Parque Vicentino Aranha, era época, véspera de período eleitoral, e ergueu uma bandeira do Lula, do PT e tudo mais. Nós fomos atrás da prefeitura, falamos, isso aqui não pode acontecer, ela tem todo o direito de ter o posicionamento político que ela quiser, agora ela está sendo paga com verba pública, ela não pode usar esse espaço e essa verba para fazer palanque para político A, B ou C, ainda que eu discorde do político, mesmo se eu concordasse, seria errado, acabou. Então nós fomos atrás da prefeitura, para que dentro do... Aí eu procurei meu advogado, falei, olha, juridicamente isso aqui, a gente identificou ali que havia uma ilegalidade, né? Porque, por exemplo, antigamente falava-se, só fazendo um parêntese, um vereador ele não pode pedir para o prefeito pagar uma festa no bairro dele, que acontecia muito, né? E ele ir lá se autopromover, né? Pô, um artista lá e tal, o dinheiro pagou a festa, dinheiro público, e ele vai lá e se autopromove. É ilegal isso. Como é que pode, com dinheiro público, um artista lá e fazer uma campanha para um político? Também é legal. Então, nessa mesma brecha, a gente entrou na justiça, também entrou junto com a prefeitura,
com ação junto à prefeitura para suspender o pagamento do cachê que estava pendente dessa artista. E além de conseguir que isso fosse suspenso, em seguida nós aprovamos uma lei na Câmara Municipal estabelecendo essa regra de forma muito clara nas futuras contratações do poder público municipal, e daí eu não estou falando de grandes shows de grandes artistas, mas até de pequenos artistas são contratados ali para fazer uma atividade cultural do município. A gente estabeleceu uma lei que vedava e tornava automático, se houvesse uma manifestação político-partidária ideológica deste artista com verba pública, tá? Deixando bastante claro isso, é show particular, faz o que ele quiser. Ele pode gritar o que ele quiser lá. Agora, com verba pública, ele vai fazer uma apresentação musical e ele não vai levantar a bandeira nem de um partido de esquerda, nem do partido do prefeito. Entendeu? Então, de forma quase que automática, por conta dessa legislação, agora, se um artista... Moralizou o negócio. Moralizou o negócio. Então, isso eu acho que foi uma coisa importante, um pequeno gesto que a gente conseguiu também, Alípio, porque a população viu o que aconteceu, eu mostrei nas minhas redes, eu falei, olha, isso é um absurdo e tal. Aí ganhou apelo público, aí a gente conseguiu aprovar. Um outro caso, no Dia Internacional da Mulher aqui em São José dos Campos, nós propusemos um projeto que teve muita gente que me xingou. Falou que eu era homofóbico, transfóbico, etc., porque nós propusemos que aqui em São José dos Campos, nas modalidades esportivas femininas, nós preservássemos o sexo biológico como único critério para a definição das competidoras nessas competições esportivas promovidas pelo município de São José dos Campos. E por quê, Alípio? Nós temos visto no Brasil e no mundo alguns casos dessas trans, né? Os transexuais entrando, né? Eram homens que se tornaram, se vestem como mulheres, participando dessas modalidades femininas, o que estava desequilibrando completamente. Você tem pareceres médicos, científicos, ainda que isso eu acho que é observável a olho nu, né, é empírico você deduzir que uma pessoa que nasce com testosterona vai ter condições físicas desiguais a uma mulher biológica, ainda hoje em dia a gente precisa falar o óbvio. Então, com base em estudos médicos, científicos, em entidades internacionais que já têm questionado isso, inclusive a Federação Internacional de Atletismo, a gente trouxe para São José dos Campos uma das primeiras cidades do Brasil a estabelecer o sexo biológico como único critério. E isso foi aprovado no mês da mulher, porque muita gente, pessoalzinho radical, acha assim, mas você está sendo homofóbico, transfóbico, não gosta de gay. Nada disso. A gente precisa... Quantos anos e décadas as mulheres não lutaram para ter direito a participar de um esporte, a ter suas modalidades esportivas, e agora elas estão perdendo espaço, né, para pessoas que vêm trans, que desequilibram essas competições e elas perdem dentro de um atletismo, uma natação, porque a compleição física desses trans é muito maior. Então, assim, em defesa das mulheres, a gente conseguiu estabelecer. Então, são coisas assim, acaba sendo polêmicas por vezes, mas são conquistas. E daí, essa daí, por exemplo, é coisa que a gente consegue pôr lá, Alípio, e eu sempre fico pensando nisso. Isso aqui a turma lá, a maioria lá, não consegue votar contra, porque é uma coisa tão boa, digamos assim, tão óbvia, que não tem jeito de arrumar argumento. Como é que o cara vai defender voto contra um negócio desse? Mas isso aí, cara, olha para você ver como o negócio é mais embaixo, né? É uma parte delicada, não vou entrar muito nesse mérito, né? Mais embaixo, não, Paulo. Mas assim, cara, até para a gente falar sobre esse assunto, você vê que você tem que buscar palavras com todo o cuidado necessário, uma coisa que é natural, cara, que é orgânico, que está na cara de todo mundo. Pois é. E a gente tem que ter cuidado para não levar um processo, porque assim, se você mudar uma vírgula... E é bem isso, tá? O meu cuidado aqui é justamente isso. Porque meu advogado já me avisou, a gente está em período eleitoral, qualquer coisa que eu tenho falado, essa turma tem tirado do contexto para me atacar. Então ele fala, pelo amor de Deus, vamos evitar, toma cuidado. Conservador que é de direita, você entendeu? Depois a gente vai caminhar nas coisas muito boas aí. Terrível. Paulão, vamos abrir para perguntas. Vamos ver aí. Estou vendo que o meu amigo Genilson está aí. Grande Genilson, grande abraço, meu querido. Boa noite a todos. Eu que estou aqui no backstage, né? A voz do Lombardi. Você viu? Lombardi. Vamos por trás das câmeras. O Genilson, Alípio. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, amados, graça e paz.
Alípio, pergunta para ele se há algum projeto para educação, esporte ou trânsito. Ele está dando boa noite para mim também. Boa noite. Educação, esporte ou trânsito. Puxa, tem. Vamos lá, falar um de educação que tá na pauta, que pode ser votado muito em breve. O agora presidente Lula, quando ele assumiu o governo em Brasília, ele suspendeu o programa do governo federal, da administração Bolsonaro, das escolas cívico-militares. O governador Tarcísio, no estado de São Paulo, ele adotou esse programa através do governo do estado e disponibilizou aos municípios conveniar-se ao estado para estabelecer as escolas cívico-militares dos municípios que tiverem interesse. É claro que vai ter outros critérios para escolher esses municípios, os locais que essas escolas serão instaladas, mas a gente quer que São José seja um dos municípios que pleiteiem a vinda de, pelo menos, uma primeira unidade da escola cívico-militar, que funciona muito bem, os índices estão aí para demonstrar, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde a comunidade escolar tem maior dificuldade de lidar com o entorno, com as crianças ali e tal. As escolas cívico-militares têm sido muito útil Brasil afora, e os índices não deixam, né, do antigo secretário do Ministério da Educação, demonstrou durante o governo Bolsonaro os índices e os avanços. Nas administrações passadas, inclusive o atual vice-governador do Tarcísio, ele era contra as escolas cívico-militares e não queria trazer escolas cívico-militares aqui, quando o presidente Bolsonaro disponibilizou para os municípios. Ele falou que São José não precisava, porque a educação aqui era muito boa. Mas eu acho que ele mudou de ideia, que agora ele é vice do Tarcísio, e o Tarcísio está implementando esse programa no estado. Então nós fizemos um projeto de lei na Câmara Municipal para permitir, já antecipando, né, que o município possa estabelecer convênio com o governo do estado de São Paulo para que a gente possa ter a escola cívico-militar. Porque qualquer tipo de iniciativa do prefeito passa pela Câmara. Então, se o prefeito, eu quero ter essa ideia, tem que mandar submeter para a Câmara aprovar que nós tenhamos escolas cívico-militares. Já antecipando esse movimento, a gente propõe um projeto permitindo a prefeitura trazer as escolas cívico-militares. Tomás, educação. Boa, deixa eu só segurar a educação. Tá bom. Que aí, eu vi ontem, cara, olha, a gente nem sabia dessa pergunta, mas não sei se vocês viram aqui da mesa ou você de casa, saiu está vinculada na TV Globo uma matéria, ou não, uma propaganda, falando sobre essa questão das escolas militares, só que eles estão usando o seguinte, eu não me lembro exatamente qual a entidade, tá, de classe que está fazendo esse movimento, eles vão fazer uma reunião, e a palavra, eu achei muito interessante a palavra que eles usaram, porque eles falaram o seguinte, nós não queremos essas escolas quartéis. Então, os caras arrumaram o negócio, dá para ver de onde que está surgindo isso, né? Certeza do pessoal da esquerda aí. Deve ser os sindicatos. Sindicatos. Mas assim, você fala de uma escola cívico-militar, é uma conotação, tá? Quando você fala de quartel, né, dá a impressão que você vai prender as crianças, que quartel é para isso, né, que é para punir. Né? Eles não querem isso. Então, eles já estão fazendo um movimento para justamente, vamos imaginar aqui, você está com um projeto para legalizar aqui em São José dos Campos. Perfeito. Os caras, não sei se vai ser em nível estadual, nacional, mas eles querem barrar isso. Você vê, só para você entender aí como o negócio realmente existem os dois lados, né? A gente lutando por um lado, né? Que a gente entende que é certo, e a gente vê aí a esquerda, sinceramente, fazendo aquilo São dois pontos, viu, Alípio? Por exemplo, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a APOESP, que é um sindicato filiado à CUT, ela é contra as escolas cívico-militares. E por quê? Porque eles estão interessados nos indicadores positivos que as escolas estão tendo, ou no avanço de trazer escolas cívico-militares para regiões de vulnerabilidade social. Eles estão pensando nos privilégios de classe, e é claro, ninguém aqui está falando que professor não merece ser valorizado, ganhar bem, etc. Agora, isso é consequência de uma boa educação. Né? Então a gente precisa pensar na ponta nas crianças, numa boa educação, junto com os professores e numa valorização profissional. O sindicato, por vezes, ele quer assim, eu quero aumento, eu quero mais férias, eu quero mais abonadas, eu quero privilégios, eu quero... E não pensa mas peraí, a gente está dando tudo isso e está condicionado à melhoria na qualidade do ensino? Boa. Por vezes, não. Vamos lá para a segunda parte aí do que o Genilson perguntou, tá bom?
Ele falou sobre educação, esporte ou trânsito, né? Mas tem Esporte aqui... a gente falou também. Esporte falou. Eu vou deixar essa daqui... Isso, depois eu vou falar sobre voltar. trânsito, que é uma coisa que está me incomodando muito, eu tenho falado. Bora. E aí a gente vai falar sobre isso. Deixa eu colocar a colocação aqui do Instagram, porque o Instagram, de repente, ele fecha e perde a história. Isso, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal ali, Dênera, Orivaldo, Sabrina, Elisa, ô povo bom, rapaz. Ricardo Carvalho. Rita, ixi, tem muita gente boa participando, muito bom Iberbel, ter vocês também. aí. O vereador existe para legislar e fiscalizar o executivo ou para se tornar um prefeitinho da comunidade que o elegeu? Qual o seu posicionamento e o que você tem feito? O Iraba Silva. Isso, O partido tem ajudado no mandato? Ele complementa aqui. Legal. Pergunta, eu fui eleito pelo Partido Novo, né? Que hoje o Alípio ali, filiado ao Partido Novo, é um partido que eu tenho nada de mal para falar do Partido Novo, partido que eu tenho o maior orgulho de ter passado. Agora eu fiz uma escolha de ir para o Partido Liberal, que é hoje o maior partido da direita no Brasil. Fiz essa escolha justamente por isso, para participar desse projeto, mas com todo o respeito e carinho ao Novo, que também é um partido majoritariamente de direita, né, que tem liderança como Romeu Zema em Minas, o deputado Marcel Van Hatten, que eu super admiro, né? Então, tanto Novo, no período que eu estive lá, nos ajudou muito a fazer um bom mandato. Eu estava sempre em contato com os dirigentes, né? Os filiados, as pessoas que estão ali, né? Até porque ninguém ganha sozinho. Quando você é eleito por um partido, você representa também aquela agremiação, aquela bandeira partidária. A gente tem que fazer essa análise. E também agora o PL está estruturando, nos dando toda a ajuda, auxílio possível para que a gente possa continuar prestando um bom trabalho. E se o partido pedir para que a gente venha à reeleição, que eu possa continuar fazendo esse bom trabalho, mas, olha, já vai se preparando aí, calçando as chuteiras, que a gente precisa de boas pessoas lá, porque nada a gente faz sozinho. Então eu também estou imbuído dessa missão. Eu quero pessoas que pensem um pouquinho mais parecido comigo para que a gente continue, né, fazendo essa transformação que a gente acredita. O que ele falou aí, bicho, você sabe muito bem isso que a gente conversa, né? Nossa Constituição fala que a função do vereador é legislar, fiscalizar e representar. E para você fiscalizar um prefeito, um poder executivo, você precisa ter certa independência, você tem que manter uma autonomia. Se você negocia sua independência em troca de cargos ou vantagens para ser um prefeitinho, né, o síndico do bairro ou de uma região, você perde sua autonomia para fiscalizar adequadamente. Porque como é que você vai podar uma árvore, pintar um paralelepípedo, construir uma quadra nova no bairro, se o orçamento é todo do prefeito? Você tem que votar os BO, os projetos ruins do prefeito, aumento de IPTU, etc. Né? Você tem que negligenciar a fiscalização para conseguir esses benefícios através de indicações no orçamento. E isso eu não quis fazer. Então, assim, aí eu vou fazer uma crítica, pior coisa que um político pode fazer, mas dane-se. Eu vou fazer uma crítica ao eleitor. Por que tem político que é o prefeitinho, que nem ele falou? Porque o eleitor demanda isso. O eleitor fala assim, não, eu voto em você, mas você vai arrumar a quadra no meu bairro? Não, eu voto em você, mas você vai cortar a árvore aqui na frente da minha casa? Peraí, essas são funções do Poder Executivo, da Prefeitura, né? O meu trabalho é fiscalizar e legislar. Fiscalizar o orçamento, se o serviço está sendo bem executado, cobrar, evidentemente, se tiver alguma coisa errada. Peraí, você quer que tire a árvore da frente da sua casa? Mas por quê? Ela tem risco de queda, ela tá podre? Ah, não, cai folha na minha casa. Não, peraí, bicho. Não é assim que funciona, isso aí tem um critério. Ah, eu quero que você arrume uma vaga na creche. Tudo bem, todo mundo merece uma vaga na creche. Mas tem que ter uma fila, não tô lá para ficar furando a fila. E quando você fura a fila para ajudar alguém, você está prejudicando centenas de outras pessoas. Ô, Tomás, deixa eu pegar esse gancho aí, cara, porque essa conversa vai longe e é boa. Algumas coisas, eu como munícipe, cidadão, você também, muitas vezes nós temos, e com certa razão, como é que eu posso me expressar aqui? A gente tem um quê contra os políticos. Sim. A gente fala que político é ladrão, que político, né? Não, a grande maioria, ou generalizando, mas existe essa conotação. Sim. Tá? Só que eu vejo a grande quantidade de pessoas que vocês, vereadores, recebem no gabinete. E aí, você que é cidadão, como ele acabou de citar, você vai lá para quê? Fala a verdade. Não é?
não é vendendo o voto, querendo que faça alguma coisa que muitas vezes é legítima e realmente precisa de uma força, precisa ter alguém lá, por isso também Sim. foi eleito, para lutar pelas coisas certas, mas muitas vezes a gente só vai lá para pedir benefício próprio. Tá? Conta um pouco aí sobre isso. O vereador recebe muito tipo de demanda que é literalmente assim, o cara olhando para o umbigo dele. Sim. E não pensando na comunidade? Recebe, eu acabei recebendo menos ao longo do mandato, primeiro porque quando eu fiz uma campanha diferente, eu fiz uma campanha me propondo a não fazer isso. Eu lembro que eu pus o meu panfleto, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, não vou furar fila, não vou favorecer pessoas individualmente, eu falava disso na minha campanha. Mas mesmo assim, tem uns informados que aparecem ao longo do começo. Quando você não atende eu acho que é assim que funciona, vai vendo. A pessoa vem pedir, paga a cesta básica, paga uma passagem, paga um boleto de conta de água, de luz, não sei o que. Se você vai num bairro, compra um jogo de camisa pro meu time, paga uma cerveja. As pessoas pedem tudo. Se você começa a fazer, a pessoa vai lá naquele vereador, que aquele lá você consegue. Se você não faz, vai diminuindo. Pô, esse aí, não sei o quê. Esse aí eu não voto, não. Dane-se. É verdade, né? Esse aí não resolve o meu problema, mas não é com essas pessoas que eu tô conversando. Eu tô conversando com as pessoas que querem o bem coletivo, querem pensar a cidade, entendem a função de vereador, e aqueles que não entendem, Alípio, aí a nossa função tá aqui, ó, conversando com as pessoas, mostrando essa educação cidadã para que a gente seja bons cidadãos e possa contribuir com a nossa cidade da melhor maneira possível. Legal demais. Paulo, depois se prepara aí mais alguma pergunta, tá bom? Tem aqui a pergunta aqui. O que você diz sobre a criação da sala LGBT em São José? Ele complementa aqui, a sala da diversidade que é dominada pelo LGBT. Pois nem sei se o Alípio sabe disso, né? Na Secretaria de Apoio Social, né, que fica ali até próximo à prefeitura, do outro lado do início ali do anel viário, tem a Secretaria de Apoio Social que tem essa sala da diversidade. Tem a bandeira lá do LGBT, tem a bandeira lá dos trans, né? E eu acho assim, nada contra, eu costumo dizer o seguinte, político não tem que se meter na vida particular de ninguém. Então eu não tenho que me meter na vida particular de ninguém, a pessoa vai viver e vai ser o que ela quiser ser. Desde que não queira impor isso, principalmente para crianças, colocar isso dentro de escola, ou querer, por exemplo, você também, que tem sua vida religiosa, cristão, o cara não pode querer chegar e falar, não, você é um careta, você não tem que viver assim, olha, na escola não vai ter nada disso, peraí. Então, nós temos que respeitar, e eles também têm que respeitar, e não é isso que tem acontecido. No último ano aí, na parada gay em São Paulo, tinha lá uma faixa, sempre tem alguma zombaria com os cristãos, né? Tinha lá uma faixa, crianças trans existem. Pô, peraí, como é que criança trans pode existir? Porque nós estamos falando de crianças. O LGBT, a crianças LGBT existe. Uma pessoa, para ser gay, ela tem que ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, correto? Criança não tem atração. A criança não pode ser ainda, porque ela não tem essa formação. E essa sigla aí, Paulo, ela tá meio desatualizada, porque já tem uns 10, vai 10 siglas aí na frente. Agora, aí, essa sala, não, nem para decorar. Essa sala aí, eu acho muito incoerente que a administração municipal, o atual prefeito, que às vezes fala que não sei, ele fala que é centro-direita ou coisa assim, eu acho muito incoerente que uma administração que diz que é contra a esquerda promova esse tipo de coisa dentro de prédio público, dentro de secretaria do município. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aqui esse ensejo. Essa sala da diversidade, primeiro já começa assim, né? Sala da diversidade, mas todas as categorias estão devidamente representadas? Porque se é diversidade, tem que ter o hétero, o homo, tem que ter o branco, o preto, o amarelo, o vermelho, já começa por aí, né? Essa sala, ela é bancada com dinheiro público? Sim, ela fica dentro de um prédio público. É um setor dentro da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Qualquer cidadão pode entrar lá na secretaria, entrar lá, você vai ver lá a faixa do... Mas qual a finalidade da sala da diversidade? Promover? A primeira é lacrar, né?
Alguém achou assim, vou... É lacrar comércio. Não. Primeira nossa, olha como nós somos legais, a gente respeita a diversidade, etc. Porque utilidade, como quase tudo aí na gestão pública, é que nem o Lula. Ministério dos Povos Indígenas, qual que é a finalidade? Ministério da Igualdade Racial. Quantos negros, de fato, deixaram de sofrer preconceito porque o Lula criou um ministério a mais ou a menos? Então, essa sala, primeiro para alguém falar que a gente é tolerante, etc., sem qualquer tipo de efetividade. Agora, a argumentação é para fazer algum tipo de atendimento, acredito, de acolhimento, ou algum evento para a comunidade LGBT no município. Então, na verdade, Tomás, quando a gente pensa, né, Paulo, nessa questão aí dessa sala, da diversidade, ela é uma diversidade mais específica. Se é que dá para falar isso. A diversidade não é tão diversa assim. Não é tão diversa, porque é o seguinte, tem alguém lá, por exemplo... A gente não pode ir, né? Por exemplo, que é alguém especialista em Libras, porque se chegar alguém, né, vai ter lá... Autismo. Né, com autismo, ou alguém que tenha problema de locomoção, é um deficiente, ou que seja um cego, né? Eu tenho lá, por exemplo, pessoa que tem deficiência visual, tem lá alguém que ensina braille para essa pessoa. Isso é diversidade, né? Muito! Isso é pessoa que precisa demais, demais. Será que essas salas bancadas pelo dinheiro público tem esse tipo lá, ô Tomás? E outra coisa, né? Até que ponto o cidadão sabe que o IPTU dele está sendo pago para isso daí, né? Está sendo imposto, né? O próprio nome já fala, é imposto, que é imposição, né? Exatamente. Não, você está contribuindo, não estou contribuindo. Não, na época que isso surgiu, né, e foi divulgado, etc., essa sala foi criada, eu divulguei, eu denunciei, eu bati, e as pessoas falam, olha lá o Tomás aguerrido, pegando no pé. Mas não concordo. Sabe, eu acho que assim, já começa uma política que a administração pode falar que não é de esquerda, mas está permitindo que políticas de esquerda se infiltrem dentro da administração pública, promovendo esse tipo de coisa, essas divisões. Sim, eles que estão cada vez mais se infiltram. Estão batendo forte aí. Pois é. Muito bem. Paulão, vamos fazer o seguinte, vamos parar um minuto aqui, daqui a pouco nós estamos encerrando já o nosso programa, o tempo Nossa, foi muito rápido. Mas eu quero abrir um espaço para a gente fazer um merchan aqui, né, também para os nossos patrocinadores, senão quebra a banca, quebra a casa quebra a banca aqui, né? Então, Paulão, você quer colocar aí no ar aquela comercial bonito, bem produzido aí? Bora lá. Vamos lá. Chegou Casa Estufe. Produtos para você, para sua casa, crianças e muito mais. Aproveite a promoção do cupom POD10 e tenha 10% de desconto. Acesse o site casaestufe.com.br. Loja Casa Estufe. Boa! Então, hoje o mercado eletrônico ganhou o espaço, né? Então, muitas vezes você quer comprar uma coisa legal, entre aí, se informe, aproveite o desconto e também compre produtos de qualidade, com preço justo, aquilo que você pode pagar, tá bom? Também quero falar da Sua Coxinha, uma franquia que eu tenho o privilégio de ser um dos sócios e dono da unidade em Pindamonhangaba. Então, se você é de Pinda, vá lá nos visitar no supermercado Chibata, na Praça da Alimentação, uma coxinha gourmet espetacular. Não é porque eu sou dono, não, mas é bom mesmo, tá bom? E se você quer fazer uma festa aqui em São José dos Campos, a gente pode fazer o seu evento aqui, tá? Sem problema nenhum, basta você me chamar aí. Tomás, meu querido, vamos caminhar para aquilo que é bom, cara. Vamos embora. Que é mexer com o público, mexer com o brilho das pessoas também isso faz muito bem, né? Quando a gente fala a verdade. Eu tenho uma expressão no podcast aqui, no Pode Crer, o próprio nome já diz, pode crer, né? A ideia de crer, de também ter fé, a gente lutar pelo que é verdadeiro, trazer pessoas que impactem a nossa sociedade de forma positiva. Eu não trago alguém aqui só por trazer, para dar ibope, não é essa a ideia. A ideia é a gente divulgar, é a gente ver que dá para fazer o certo de maneira correta. Né? Isso é muito legal.
Uma coisa que tem me incomodado muito, que eu tenho falado, cara, e a pergunta que o Genilson falou, Genilson é instrutor de trânsito. Salvadeira, grande abraço. Tá aí o Marcão. Salvadeira. Boa. Já falo contigo já, campeão. E a gente tem visto aí, cara, que a nossa cidade, a impressão que eu tenho, tá, é que os níveis de acidentes de trânsito fatais estão aumentando mais. Nós cara. estamos no Maio Amarelo aí, né? Cara, essa é impressionante. Semana passada, eu estava na igreja, domingo à noite, recebi um aviso. Ó, ora por tal pessoa que ele sofreu um acidente de trânsito. Um menino, 25 anos, bateu a moto aqui, na Marginal da Dutra. Recentemente um atropelamento na Andrômeda. Morreu o menino, você viu, 25 anos, cara. A gente tem falado, né, Paulo? Eu tenho insistido sobre isso. E muito jovens, né? Jovens de motos. Andrômeda, cara, acho que é a avenida em São José que mais acontece dentro de trânsito. Eu posso estar errado. Mas se a gente for fazer o levantamento, do ano passado para cá, uns 5 já perderam a vida ali. Não tem como, Tomás, a gente literalmente criar uma guerra, não é? De conscientização. A gente está no Maio Amarelo, né, que é também pensando nisso. Mas não ser só aquele trabalhozinho, sabe? Coloca lá um marronzinho, né? Que eu já acho que não é nem marronzinho, já mudou a cor, já está azulzinho, sei lá, para. Mas fazer, cara, uma guerra para salvar vidas. Porque quando a gente trabalha no preventivo, quando você pensa no acidente, tá? Só para formular a pergunta para a gente entender aqui, uma pessoa que sofre acidente, pessoas infelizmente morrem. Outros ficam sequelados, cara. Né? Além da perda familiar, tragédia familiar, você tem pessoas que vão precisar de remédios, assistência durante toda a vida. Onera o sistema de saúde. Onera o sistema, além da família estar destruída, não é? Sim. Caramba, será que a gente não pode transformar educação, né? Pensar na educação no geral e transformar São José dos Campos, por exemplo, na cidade nacional, cara, da educação, pensando nisso? Você vai para Campos do Jordão, cidade turística. Você vai para Caraguá, cidade turística. Quando você pisa normalmente ali na faixa de pedestre, o pessoal para. E em São José, se eu tentar parar na faixa de pedestre ali e dar com a mão, tem uma época que colocaram isso, né? Aqui tinha até uma propagandinha de uma mãozinha para fazer o pessoal... Tem que ser recorrente, Não funcionou. O que a gente pode fazer, cara, para tornar isso mais efetivo e não ter tantas tragédias em nossa cidade? Eu acredito que as campanhas de conscientização, elas devem ocorrer de forma recorrente e sempre com exemplo sendo dado. Um prefeito, né, mesmo um vereador, né, claro, o prefeito é a figura principal. Só para cortando aí. Inclusive o prefeito teve agora uma tragédia na família, o filho dele morando fora do país, perdeu uma perna, né? Quer dizer, está dentro desse contexto, né, cara? Pois é, olha que é fora do país. Né? Ele teve um caso ali. Então, ele é um exemplo, porque o prefeito, além de administrar a cidade, ele também é um líder, ele também vocaliza, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, uma campanha que a prefeitura tem promovido, né? Não dê esmola, dê cidadania. Eu não gosto dessa campanha, porque eu acho que, primeiro, a prefeitura está terceirizando, está dizendo, olha, se tem morador de rua, a culpa é sua que está dando esmola para ele. E a gente sabe que não é verdade. Né? Então, acho que é incorreto fazer isso com o cidadão, terceirizar a responsabilidade do poder público de fazer um bom trabalho de assistência social a estas pessoas. Né? E daí gasta-se com uma campanha como essa, né? Move todo um aparato da máquina pública municipal para fazer uma campanha que, do meu ponto de vista, é inútil, não resolve o problema, e a gente perde a oportunidade de fazer campanhas que, de fato, salvam vidas, que é de conscientização e de educação no trânsito. É claro, o poder público pode fazer na questão de lombadas, faixas, sinalização, placas, etc. Tudo isso é parte do papel do poder público. Mas vamos ser bastante franco, eu vejo que há a imprudência de boa parte dos motoristas sendo assim o carro-chefe desses acidentes. Né? A gente tem que ser justo, às vezes fica tudo na mão do poder público também, dos políticos, etc. Mas puxa vida, tem cara, a gente vê cada barbaridade no trânsito. Eu, desses tempos, eu estava na Andrômeda, mês atrás, na Andrômeda, vendo a questão de uma conversão errada que os carros estavam fazendo. Aí eu fui lá e fiz um vídeo, reclamei, denunciei e tal, depois estava lá o marronzinho.
é atento ao que a gente tinha denunciado. Mas daí é o seguinte, daí tem gente que acha que a gente é chato. Pô, Tomás, mas daí eu não posso fazer essa conversão, vou ter que fazer uma volta lá na frente e tal, não sei o quê. Mas, puxa, o cara pensa só na comunidade dele, nessa coisa da agilidade, né? Porque em Campos do Jordão e Caraguá, o cara tá passeando, tá mais tranquilo. Às vezes em São José dos Campos, o cara tá indo no trabalho, tá indo na escola, deixar o filho, fica nessa correria e acaba esquecendo de respeito às leis de trânsito. Então, eu acho que o município, sim, você falou muito bem, essa campanha, as campanhas de conscientização precisam ocorrer com o que realmente importa, com o que salva vidas, e eu acho que é gastar dinheiro no lugar certo e com o prefeito servindo de exemplo, sendo o capitão dessas campanhas de conscientização. Mais uma vez, vou lembrar do Emanuel Fernandes, quando ele acabou com a pichação em São José dos Campos. Foi um longo trabalho de convencimento, de mostrar, vai lá, apaga, faz de novo, mostra que tá errado, faz palestras, vai na escola, faz palestra, mostra, conversa com a sociedade. É isso, depois que você faz, não é 2, 3 meses de campanha na rua e passando na televisão, gastando com publicidade. Não é isso. É insistir, dar o exemplo. É ano após ano. Né, ano após ano, até criar uma cultura. Quando vira cultura, aí a gente, ganhamos a batalha. Pois é, cara, entendeu? Eu tenho esse sonho, entendeu? Parabéns. E eu vou lutar com todas as forças para que a gente zere as mortes do trânsito em São José dos Campos. Cara. São José famílias, semana após semana, cara. Famílias enlutadas, destruídas, tá? Machucadas. Eu de gastar o dinheiro público é o secundário, mas as vidas realmente com certeza. É muito delicado. Meu amigo, para encerrar, eu quero... Tem alguém aí só para dar um oi, porque aí a gente já vai para as considerações finais, tá bom, Balão? O Marcos Sabadeiro está mandando um abraço. Grande Marcos, um abraço. E ele está perguntando o seguinte, pergunta ao Tomás, a pesquisa eleitoral do Paraná Pesquisas divulgou o Cury com 37%, o Anderson com 21% e o Elton com 12%. Esse cenário de hoje te agrada? Você acha que o Cury vai se manter à frente? E aí o Ira Silva pergunta, preparado para a campanha do Cury? Ah, todo mundo quer pensar na campanha do prefeito. Só querem colocar... justa. Olha, né, vamos lá. Desses 3 nomes aí, o 4º colocado foi o PT, né? Wagner Balieiro fora, que bom. Esquerda não se cria mais aqui em São José dos Campos. Sobrou esses 3 nomes aí, eu tenho observado como vereador, eu acho que o atual prefeito, nada pessoal, mas é um mau administrador. A cidade tem piorado nos últimos 2 anos sob a condução dele. Então aí a gente tem 2 opções, né? O Eduardo Cury e o Dr. Elton. Eu tenho um respeito, um carinho pelo Dr. Elton, recentemente foi eleito deputado estadual, né? Mas entre esses 2, a minha escolha ainda, né? Eu não posso pedir voto ainda, mas eu acho que o Eduardo Cury é o melhor nome, a melhor alternativa para São José dos Campos, para fazer uma boa administração, como ele fez, claro, com acertos e erros, né? Não estou falando que ele é perfeito, já divergi dele, faz parte. Sim. Agora, das opções que estão postas, ele é um cara correto, é um cara ético, é um bom administrador, tem experiência, acho que pode fazer uma administração ainda melhor, agora se filiou ao meu partido, ao PL, Eita. Então acho que ele vai estar com um corpo de pessoas bom para ajudá-la a fazer uma administração ainda melhor. Se Deus quiser, o novo estará conosco para ajudar a cuidar da cidade, é a nossa expectativa. Então, assim, a gente tem que ser pragmático. Hoje eu acredito que o Eduardo Cury tem que pensar em administração, né? É a melhor opção. E eu até pensei, né, Alípio, em me colocar como pré-candidato a prefeito em determinado momento, mas a gente precisa ter respeito aos processos, né? Não adianta o cara querer, mas eu quero ser candidato. Não. Se tem uma opção... Naturalmente você vai ganhando corpo também, né? Pois se tem uma opção que pode fazer um bom trabalho, a gente contribui com essa opção. Legal. Tomás, vamos lá, meu querido, para nós encerrarmos aqui. Queria saber qual o grande sonho teu para São José dos Campos, cara. Aquilo que você ainda sonha para a nossa cidade, aquilo que te encanta, que te move, que faz você sair da tua casa e falar, eu vou encarar essa vida política aí, porque eu acho que tem sentido e vale a pena. O que vale a pena para você, meu amigo? Nós estamos numa cidade extremamente privilegiada. São José já é uma das melhores cidades do Brasil, muito por conta de até boas gestões no passado, uma série de fatores, né? Até na época do governo militar nós tivemos bons prefeitos, Sérgio Sobral de Oliveira, Edinardo José de Paula Santos, depois Emanuel, Eduardo Cury. O meu sonho para São José dos Campos é manter esse padrão, essa qualidade de vida. A gente tem visto que nem você falou do trânsito, né? Quando a cidade cresce, e ela cresce desordenadamente,
Se você tiver gestores públicos que só pensam na ganância, digamos assim, vamos crescer, não precisa ter planejamento urbano, não precisa pensar o futuro da cidade, sem organizar e sem método e sem gestão, a gente começa a ter problemas de cidade grande. A violência cresce, os acidentes no trânsito e o próprio trânsito se complica cada vez mais. Você tem, como nós temos visto, um aumento do morador de rua, a rede pública de saúde passa a colapsar, a educação pública não tem mais condição. Então tem que ser um crescimento sustentável para que a gente mantenha a nossa qualidade de vida. Não vou falar do projeto, mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto em São José dos Campos, que eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, Lípio, quantas praças e quadras poliesportivas em todos os bairros de São José dos Campos têm sido perdidas pelas comunidades por conta de viciados em drogas. Até a garotada de bairro que vai lá fumar baseado, etc. E hoje em dia parece que liberou geral. O sujeito vai lá às 6 horas da tarde, acende um baseado e ninguém faz nada. E você não pode deixar o seu filho jogar uma bola numa quadra, você não pode passear com a sua esposa numa praça, porque você vai se deparar com uma rodinha de maconheiro. Acredito que São José dos Campos precisa, e a gestão pública de São José dos Campos precisa ver isso como uma coisa, como um problema, e precisa encarar esse problema e buscar uma solução para esse problema e devolver esses espaços públicos para as famílias, para as crianças e para os joseenses. Hoje, o que eu vejo, que eu escuto como vereador, relatos e mais relatos, é de que, vereador, não posso sair na praça em frente de casa porque determinado horário forma rodinha de maconheiros durante o dia, né, à luz do dia. A gente vai aceitar isso? Vai achar que é normal? Agora a vida é assim? Isso não pode, São José dos Santos não pode aceitar essa situação. Então, um sonho que eu tenho é que a gente não perca a qualidade de vida que a gente estabeleceu ao longo desses anos em São José dos Campos, e isso é uma briga que eu tenho levantado a bandeira. Nós estamos com um projeto na Câmara Municipal. Se eu continuar lá, eu quero continuar levantando essa bandeira, porque a gente não pode perder os espaços públicos e achar que isso é normal, porque não é normal e dá para fazer coisa. Nós temos o Código Penal, tá? Porque às vezes abrandou muito o Código Penal, então o cara não é mais preso, nem nada desse tipo. Medidas esqueci agora o termo, socioeducativas. Então a Polícia Militar fala, poxa, nem vou parar o cara, deixa lá, não tem o que fazer, eu vou levar ele lá, um maior trabalhão, deixa de correr atrás do bandido. Mas será que o poder público também, né, nossa guarda municipal, nosso corpo de fiscais, não pode assumir parte dessa responsabilidade, que é o que eu estou propondo, de criar uma multa administrativa para tirar esses maconheiros dos espaços públicos? Porque não é justo. Fuma na casa dele, mas eu acho que você foi muito generoso quando você falou em 6 horas da tarde. Né, o dia inteiro, sabe, né? Que eu tenho um projeto social, a gente dá aulas nas praças. E uma coisa que me surpreendeu, cara, para encerrar aqui, eu fui num bairro chamado Pôr do Sol, perto do Limoeiro, um sábado, 10 horas, numa praça, joga bola com a molecada. Então. Entendeu? E eu pensei que estava no Rio de Janeiro, cara. Era 10 horas da manhã, os caras com rádio de comunicação. E aí, como é que tá aí? Os homens estão aí em cima. Cara, eu com 15 adolescentes jogando bola na praça, uma quadra que tem ali, e em volta, o tráfico correndo solto, cara. Tá? E aí, lógico, que eu pude fazer aplicação para os meninos. Olha, tá vendo? Agora vocês vão poder escolher que lado que vocês querem ficar. Tá? O lado de fora ou o lado de dentro, com o esporte que transforma vidas. Tá? Então, mesmo nessa adversidade, né, nesses negócios absurdos que você está falando, que existe, né? Se a gente for pensar no campo dos alemães, é uma vergonha. Ali, né? Já é uma estrutura gigantesca que a gente precisava. Uma outra coisa, ali é estado de guerra. Né? Literalmente, talvez entrar o exército ali e fazer uma coisa. Eu acho que a polícia militar, agora com o governador Tarcísio, o secretário Derrite, tem que chegar uma hora de encarar esse problema de frente. São José dos Campos não pode fingir que não existe isso. Ali nós perdemos o bairro. Mas o poder público perdeu o bairro. E o poder público finge que não existe. Você entendeu? Né? Ali pergunta para qualquer candidato a prefeito sobre isso. Ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém coloca a mão. Quem vai ter coragem? Então. Mas a gente vai ficar negligenciando. Hora... Eu nem toquei nisso, eu estou falando assim dos pequenos pontos de consumo. A gente está falando, mas como cidadãos. Mas do pequeno ponto de consumo de praças, de quadras poliesportivas. Agora ali, a gente precisa como você falou, de uma operação de guerra. Eu vou gastar mais 5 minutinhos do programa, cara, porque eu não consigo, cara. Vai ter que pagar mais pro Paulo. Olha só onde nós estamos chegando, cara.
quando você diz que eu vejo você um cara guerreiro, tal, inconformado, mas a gente tem que pensar em algumas coisas que mexem com a gente, tá? Aquele que luta pela família, pelos princípios, pelos valores, pela educação dos filhos, netos. Já estou na fase dos netos, já tenho 4 aí, cara. Parabéns. Mas esses dias eu fui no Jardim Morumbi. Minha adolescência foi no Jardim Morumbi. Eu cheguei no Morumbi quando não tinha asfalto. Hoje é um baita bairro. Bairrão, né? E aí, quando eu cheguei numa casa de uma cunhada, durante o dia, eu vi que ali se tornou um ponto de tráfico de drogas, igual tem no Campos Alemães. A molecadinha passando, qualquer guarda vai saber desse movimento, né? Eles indicando com a mão onde é que tem. Beleza. Cara, no Morumbi, migrou, já tem unidade lá. Os caras estão abrindo filial, cara. Essa semana eu tive arrumando meu carro na Zona Leste, ali atrás do Paraíso do Sol, e lá tem a mesma coisa. Cara, e os caras querendo legalizar a maconha. Tomás, eu dou palestra em casa de recuperação, cara. Eu sei o que esse negócio destrói a família, a sociedade, a célula mátre. Sabe, o cara começa com uma maconhinha, fala assim, não, coisinha de nada. E a gente vê aonde que isso chega. Tá? E o nosso país no geral. Tá? A gente fala de São José dos Campos, mas é no geral. Não vamos pensar no nosso quintal primeiro. Eu costumo dizer o seguinte, você quer mudar o mundo? Muda o teu quintal primeiro. Com certeza. Né? Depois a gente vai evoluindo, né? Mas São José dos Campos, a impressão que eu tenho é como você falou, o poder público fechou os olhos para essa realidade, cara, e ninguém quer colocar o dedo na ferida. As pessoas acham que é entendeu? normal. Ou não tem coragem, porque realmente, cara, é uma guerra. Entendeu? Talvez a gente tenha que pensar em outras instâncias para combater esse tipo de coisa aqui em São José dos Campos. Porque a cidade, a gente tem um lado lindo, todo mundo quer ir para Urbanova, né? Quem que não quer ir no Urbanova, morar no Urbanova, pagar de gatinho, né? Vai no Aquários, o novo Aquários, cara, coisa maravilhosa, entendeu? Mas pede para o prefeito, fala assim, prefeito, vai lá agora, 10 horas da noite, passeia você com a sua família no Dom Pedro, no Campos Alemães, eu quero ver se ele tem coragem. Será que ele vai? Não é? Então, para a gente analisar que tem muita coisa para a gente fazer na nossa cidade. Muito. Não é? Então, tem educação, tem segurança, que está dentro da segurança. Não é? Nós perdemos, a cidade perdeu o bairro para o tráfico. A verdade é essa. Você tem insegurança na questão dos hospitais, a questão da saúde poderia ser muito melhor. E eu imagino você como vereador, Tomás, que não é falta de dinheiro. Não é. É gestão. É gestão. Tá? Porque eu posso ter muito dinheiro e não saber utilizar esse dinheiro. Né? Esses dias eu tive, você falou, citou umas 2, 3 vezes o Emanuel, cara, e eu quero aqui fazer uma dentro e tirar o chapéu para um cara, que é o Emanuel. Emanuel, a gente teve uma palestra com ele, Paulo, era coisa interessante. Você vê que político, cara, tem político decente, tem cara que faz a coisa certa. E ele disse o seguinte, falou, cara, eu tinha que correr muitas vezes do pessoal que queria me pedir as coisas, entendeu? Porque assim, cara, paga uma cerveja para mim, cara, paga, sabe, cara, ele falou, até ele usou uma expressão muito legal, falou, cara, eu tô comendo um pastel, o cara chega para mim, paga um pastel, eu divido o meu contigo, cara, mas pagar não vou. Você entendeu? Uma consciência política correta, né? De princípios, de fazer o que é certo. Né? Porque, cara, se você pagar uma cerveja, cara, um refrigerante, se você pagar para um, você está abrindo precedente para pagar para todos. E vão falar que você está comprando o voto do cara e tal. Então, eu achei muito interessante isso, né? Tomás, eu quero te agradecer, querido, desejar muita sorte na sua vida. Amém. Não só na sua vida política, né, que ela cresça, que você ajude a nossa cidade, como você tem feito, mas também na tua vida pessoal, porque a gente paga um preço, né, e não é fácil para a esposa. Ela que mais sofre. Ela que sofre, né? Quem sabe, né? A gente muitas vezes a pensa, minha mãe também. A gente romantiza muito o negócio, mas quem é ético, quem é correto, né, paga um preço. Né? Então, que você, cara, tenha um futuro brilhante, sabe, que Deus proteja, cuide de você, para que você não caia nas ciladas, continue íntegro, fazendo aquilo, para que você foi eleito, cuidando da nossa cidade com retidão, tá bom? Esse é o desejo do nosso coração. E você, eleitor, eu tenho falado isso,
esse ano, com certeza absoluta, nós vamos ter a eleição mais inteligente de todos os tempos. E não é por causa das mídias sociais, não. É porque você é um cara mais informado, você está mais atento à realidade, está mais instruído, não é? Então, vamos pensar certo em quem nós vamos votar. Vamos eleger uma nova Câmara, vamos tirar esse pessoal antigo aí, 5, 6 mandatos, sabe? Vereadores de carreira. Se eu tenho presidente que pode ser eleito só 2 mandatos, eu tenho um governador que pode ser eleito 2 mandatos, eu tenho um prefeito que pode ser eleito 2 mandatos. Vereador vitalício. Deputado vitalício. Senadores. Se eu quero ajudar a minha comunidade, acho que 2 mandatos está de bom tamanho, dá para você fazer muita coisa. O primeiro, você está aprendendo, você está chegando na engrenagem ali, você vai ter que fazer uns ajustes. Né? Mas o segundo, você já está mais maduro, dá para fazer, né? E aí deixa para um outro fazer aquilo que pode ser feito, tá bom? Legal. Pessoal, obrigado pela audiência. Tomás, obrigado, querido. Deus abençoe tua vida, amém. Família, trabalho. Paulo, brigadão mais uma vez, meu querido, tá bom? E você que nos assistiu, muito obrigado pelo privilégio de te receber aqui no sofá da nossa casa. Tomás, manda um abraço pro povo aí. Um abraço, gente. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Peço também a todos aí, como disse o Alípio, né, as orações, né, para que a gente continue firme no propósito, né, na missão, na vocação que Deus nos deu aí. E boa sorte para você também, Alípio. Deus te abençoe na sua caminhada, sua vocação. Grande abraço, povo. Tudo de bom. Valeu.